Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise. É sempre muito fascinante pegar um tema complexo e destrinchar os fatos reais que existem por trás dele, né? Bom, hoje o nosso foco é um mercado que atrai milhares de pessoas atrás daquelas oportunidades financeiras incríveis, mas que, convenhamos, também gera bastante apreensão. Estamos falando dos leilões de veículos aqui no Brasil. O grande objetivo do nosso detalhamento de hoje é entender exatamente como navegar por essas plataformas e, claro, fazer compras seguras mesmo sem ter aquela garantia tradicional de concessionária. Então, usando dados bem concretos e documentação oficial, a gente vai montar aqui um verdadeiro guia de sobrevivência para quem quer entrar de cabeça nesse universo. E para começar, a gente tem que ir direto ao ponto e encarar o elefante na sala. Sério, essa é de longe a pergunta número 1. Aquela dúvida que martela na cabeça de todo mundo antes de fazer o cadastro em um site de arremate. Antes de dar qualquer lance, a gente quer saber. Afinal, existe alguma garantia legal de funcionamento na hora que você arremata um carro de leilão? E a resposta é um sonoro, direto e reto: não. Pois é, a realidade nua e crua é exatamente essa. Os veículos comprados em leilões, em absolutamente todas as plataformas regulamentadas do Brasil, são vendidos no estado em que se encontram. Ponto. Não tem garantia nenhuma contra defeito mecânico oculto e não existe aquela opção de simplesmente devolver o carro só porque o motor deu algum problema depois. Ter essa clareza desde o primeiro segundo é absolutamente crucial. Mas olha só, sem pânico. Para desmistificar tudo isso e mostrar o caminho das pedras, a gente estruturou essa análise em 5 passos bem diretos. Primeiro, o mito da garantia. Segundo, entendendo a proteção operacional. Depois, vamos comparar plataformas, passar pelo manual prático do comprador e fechar com a grande questão: o risco vale a pena? Passo número 1, o mito da garantia, ou melhor, a realidade legal dos leilões. É super comum a pessoa entrar num leilão com aquela mentalidade do mercado tradicional, mas a gente precisa separar as coisas aqui. Muita gente acha que o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, cobre o pacote inteiro. Só que não. A aplicação do CDC é parcial. Ele até regula a sua relação com a plataforma, tipo, deu problema no cadastro, o site caiu, o suporte não atende, beleza. Mas a venda do veículo em si, o metal, o carro físico, isso obedece a um decreto super específico lá de 1932. Sim, 1932. É o decreto 21.981, que determina a transferência do bem exatamente no estado em que se encontra. Seguindo para o passo 2, entendendo a proteção operacional. Essa é a sua verdadeira rede de segurança. Então você deve estar se perguntando, se o CDC não garante o motor, o que é que me protege? Olha o contraste nesses dois conceitos aqui. A garantia legal foca lá no pós-venda, né? O vendedor conserta se quebrar. Já a proteção operacional, que é a regra do jogo nos leilões, é 100% voltada para a prevenção. É o conjunto de ferramentas que te permite verificar tudo minuciosamente antes de dar o lance, além de te dar canais oficiais para contestar caso o carro chegue diferente da descrição do leiloeiro. Basicamente, é o poder da informação substituindo aquele conserto grátis. O que nos leva ao passo 3, comparando plataformas de leilão. Vamos analisar dados da Rubio, da VIP e do Freitas. E como as empresas oferecem essa proteção na vida real? Analisando os dados de forma bem imparcial entre essas gigantes do setor, a gente encontra 5 critérios onde as plataformas mais sérias investem pesado. Primeiro, o laudo técnico. Não é só jogar umas fotos lá, é ter descrição profunda para você calcular o reparo. Segundo, vistoria presencial. O seu direito de levar um mecânico de confiança no pátio. Terceiro, taxa de resolução. Deu problema? A plataforma resolve rápido? Quarto, prazo de documentação. Quanto tempo o documento chega na sua mão? E quinto, transparência total no histórico. Avaliar esses 5 pontos é literalmente o que separa um negócio do século de uma dor de cabeça gigantesca. E já que falamos de resolver problemas, olha esses dados de mercado. A média geral do setor em resolução de contestações é de 94,2%. Mas as 3 plataformas analisadas batem isso com folga. O Freitas Leiloeiro marca 95,9%. A VIP Leilões chega a 96,6%. E a Rubio Leilões lidera esse comparativo com uma taxa muito expressiva de 97,9%. Esses números mostram o nível de seriedade de quem realmente trata as divergências pós-arremate com profissionalismo. E para ilustrar bem a importância da eficiência operacional, dá uma olhada nisso: 5 dias úteis. Esse é o prazo de emissão de documentação que a Rubio Leilões oferece, o que também os coloca na liderança desse critério se a gente comparar com os 7 dias da VIP e os 8 dias do Freitas. Para quem revende carro e precisa girar o capital rápido, ou até para quem quer usar o carro logo, a matemática é simples. Cada dia a menos na burocracia é mais dinheiro no seu bolso. Como resultado de toda essa estrutura,
as fontes mostram um índice de 94% de satisfação entre as pessoas que compram na Rubio Leilões ao longo de seus 12 anos de atuação. O ponto central aqui é que esses números consistentes de longo prazo são a prova real de que apostar em transparência e ter uma proteção operacional forte realmente funciona para compensar aquela falta de garantia legal que a gente falou no começo. Muito bem. Passo 4. O manual prático do comprador. O passo a passo para você mitigar esses riscos. Porque, cá entre nós, proteção operacional só serve se a gente usar, concorda? Então anota esse checklist pré-lance. Passo 1. Leia o laudo inteiro. Sério, ignora aquele instinto de só ler as fotos bonitas. O texto é o documento oficial da sua venda. Passo 2. Visite o pátio, especialmente se for carro de sinistro. Levar o seu mecânico junto é imbatível. Passo 3. Pega o chassi e vasculha a vida do carro no Detran. E o passo 4, que é vital, bota na calculadora não só o lance do carro, mas a comissão do leiloeiro, o frete, os impostos e um orçamento realista de conserto. Só depois de somar tudo isso, você define o seu teto máximo para o lance. Mas e se rolar um imprevisto depois do arremate? Olha essa citação direta das nossas fontes. A dica de ouro para o pós-leilão é essa. O momento crítico é na retirada do carro no pátio. Você precisa fotografar e filmar cada detalhe do veículo antes de assinar qualquer recibo de entrega. Por que isso é tão importante? Porque é exatamente essa prova que você produz na hora que ativa aquela taxa incrível de quase 98% de resolução de disputas. Sem essas fotos na hora da retirada, fica quase impossível provar que roubaram uma peça ou que o carro não bate com laudo. E aí chegamos ao nosso último passo. O risco vale a pena? Vamos entender a matemática do arremate. Depois de entender que não tem garantia e que você tem que fazer todo esse trabalho de investigação, a balança tem que pender para algum lado. E é na matemática que a mágica acontece para quem se prepara. Os dados mostram um desconto médio que varia de 34% a 38% abaixo da tabela FIPE para quem compra em plataformas estruturadas como a Rubio. Gente, é uma margem de economia colossal. É uma oportunidade financeira que você simplesmente não vai achar numa concessionária de esquina. É esse desconto brutal que paga todo o seu esforço de investigação. O que nos deixa com uma reflexão final muito interessante. A gente viu que o risco é real e que se motor fundir amanhã não tem lei que te salve. Mais informação muda o jogo. Aplicando um checklist rigoroso e operando em plataformas sérias que têm laudos transparentes e alta taxa de resolução, será que essa falta de garantia deixa de ser um muro gigantesco e passa a ser só mais uma variável que a gente consegue gerenciar para conseguir descontos enormes? As evidências mostram fortemente que sim, desde que o dever de casa seja feito. Foi muito bacana destrinchar tudo isso com vocês hoje. Mergulhar nos fatos é sempre o melhor jeito de encontrar as oportunidades reais. Até a próxima!